Muito boa tarde aos queridos amigos que nos acompanham todas as quintas-feiras aqui no Evangelho de Emmanuel pela Web Estação da Luz, um programa espírita, né, que traz toda quinta-feira uma mensagem comentada por Emmanuel do livro Pão Nosso. Boa tarde, Doris, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, povo! Tudo bem? Boa tarde, Jimmy! Uma Boa alegria tarde, estar de Doris. volta. Que bom, que joia. Então, vamos iniciar as nossas atividades hoje, né? Então, como é de hábito, vamos assim começar pela nossa prece inicial. Então, vamos todos cegando os nossos olhos, com muita calma, com muito carinho. Vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus, para que nessa tranquilidade interior, mentalizando um imenso lago, com muitas árvores, um céu azul, um sol ameno, uma brisa envolvente, possamos esquecer todos os nossos problemas e que nesta tarde, que a lição que Emmanuel nos apresenta, possamos poder ouvir os comentários, que eles possam lucificar o nosso coração, tranquilizar os nossos pensamentos, para que a nossa jornada possa ser tranquila, aproveitando os desafios da vida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, nesta tarde, vamos fazer a leitura da mensagem de número 47, intitulada O Problema de Agradar, que se encontra no livro Pão Nosso. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Então, Emmanuel inicia assim: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão àqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que eles assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ele não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia,
Muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis e supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Então, meus queridos irmãos, nessa lição, uma coisa fica muito bem clara, né? Que nós temos muitas coisas sob a nossa responsabilidade. E cada um de nós deve estar atento ao que está fazendo. E o que nos leva a podermos estarmos trabalhando nessa esfera de Jesus, nós devemos fazer o que nós gostamos. E como que nós sabemos disso? É quando nós extraímos as lições que cada situação nos traz. Pode ser, às vezes, até uma situação tão corriqueira que nos deixa nervosos. E, às vezes, sabendo examinar essa situação com o Evangelho de Jesus, vamos detectar que, às vezes, a nossa atitude impulsiva nos traz grandes desalentos pela invigilância, porque, às vezes, nós não somos pacientes para poder observar a situação que está ocorrendo. Então, nós mergulhamos já numa questão de agressão, pela pressa, e isso, nessa mensagem, como diz aqui, os sinceros discípulos do Evangelho, eles devem estar muito preocupados com os deveres próprios. Então, às vezes, quando nos preocupamos com o nosso dever, nós, de uma certa forma, vamos colher algumas coisas chamadas elogios. Mas o elogio, sabemos que ele infla o nosso ego. Então, alguns olharão o nosso trabalho com outros olhos, que às vezes até poderão tecer comentários que nós estamos fazendo coisas demasiadas, que não precisam. Então, aí nós ficamos o quê? Chateados pela depreciação. Mas, no fundo, se formos olhar esses comentários depreciativos sobre aquilo que nós nos propomos a fazer com responsabilidade, vamos perceber que o outro está com o coração dolorido, porque talvez ele gostaria de fazer as mesmas coisas que nós fazemos, só que ele não se encontra com conhecimento ou experiência que nós já vivenciamos com isso. Então, às vezes, a sua tranquilidade, os bons relacionamentos tecidos, e às vezes, assim, a postura convicta sobre aquilo que está se fazendo. Isso é muito importante. Então, em tudo que nós realmente devemos compreender, é que realmente tudo pertence a Deus, mas Deus nos dá os bens materiais para que possamos trabalhar. E o trabalho, e através dele, é que vamos estar conquistando grandes valores para a nossa tranquilidade, para a nossa evolução moral. Então, a cada dia, nós vamos estar vendo isso. Então, às vezes, nós sabemos que em tudo que nós fazemos, devemos ser honestos, né? Conosco mesmo. Porque ser honesto não é uma virtude, é um dever. Então, os deveres, alguns consideram como virtude, mas não. O dever bem cumprido é o que realmente interessa, o que traz a consciência tranquila. Então, quando eu sei que eu lesei alguém,
E se eu tenho um dever, eu vou lá e reparo essa situação. É claro que vai depender de cada caso. Mas Jesus já nos diz isso, né? Antes de ofertares algo a teu pai, vá e te reconcilies com o teu irmão de jornada. Então, o reconciliamento ele é muito importante. Então, o que é reconciliamento? Às vezes é um perdão, às vezes é algo que foi dito e não foi esclarecido de uma forma tranquila. Então, se valorizou bastante o duelo, o verbo, né? Então, a vigilância tem sido bastante muito deflagrada no dia de hoje, né? Então, ela tem sido, às vezes, a nossa companheira. Então, dentro desse quadro que nós vemos, que é indispensável que compreendamos qual é o nosso papel, né? Às vezes temos que sermos rigorosos, é a mesma coisa que a gente sempre diz, né? Em relação ao aluno. Às vezes o aluno não presta atenção na sala de aula. Então, qual que é o nosso dever? É trazê-lo mais próximo de nós e explicar por que nós estamos fazendo isso. Porque é um ato de que nós estamos interessados na sua evolução, que ele aprenda para que não seja um péssimo profissional, para que seja uma pessoa íntegra, responsável, focada naquilo que realmente quer para a sua vida. E às vezes se necessita repetir isso várias vezes, como Jesus também faz com que nós repitamos várias vezes as lições, e já se passaram 2000 anos, como a Doris comenta em, aqui por aqui, que às vezes nós ainda não aprendemos a lição. Nós estamos aí 2000 anos querendo aprender e respeitar. Então, vamos ver se elas são interessantes. O que você me diz, Doris? Jimmy, boa noite a todos. Assunto interessante esse da nossa conversa hoje, né? Nós e os outros. Nós e a opinião dos outros a nosso respeito. Ou coisa difícil, né? Porque nós somos suscetíveis à opinião dos outros. Querendo ou não, a gente se abala com a opinião dos outros, especialmente com a opinião negativa dos outros a nosso respeito. Nós costumamos nos abalar, né? Costumamos nos aborrecer muito com isso, costuma tirar muitas horas de paz da nossa vida esse tipo de situação, né? Quanto mais jovens, mais para trás na vida, mais isso acontece, mais a gente se permite esse pequeno desvio, né? E Emmanuel esclarece aqui por quê. Deixa eu achar a frase certa aqui, eu fechei a folha. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietação com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Então, muita inexperiência e invigilância. Isso faz parte da nossa vida. Faz muito parte da nossa vida. Por quê? Porque a ideia de vida eterna ainda é muito frágil em nós. Nós conhecemos a ideia de vida eterna, mas ainda muito poucas pessoas vivem integralmente a ideia da vida eterna. E nós transitamos nesse caldo, né? Mais próximos da descrença, mais próximos da crença, e ora estamos num lado, ora estamos do outro. Ainda não adquirimos posições firmes, porque o dia em que adquirirmos posições firmes com relação a isso, a opinião do mundo não importará. Importará apenas a sua opinião própria e o seu acordo com a consciência, a aprovação da sua consciência, que, em última análise, é a aprovação divina, porque a consciência é a partícula divina que nos habita, não é?
é o canal de comunicação com a espiritualidade superior. É o canal de comunicação com as intuições, com as orientações que vêm daqueles que velam por nós no mundo espiritual. Então, quando nós tivermos adquirido a certeza, quando nós vivermos, passarmos a viver integralmente de acordo com a ideia de eternidade, nada disso mais importará. Mas como ainda transitamos muito, bastante entre a ideia, entre a descrença e a crença, acredita um pouco, desacredita, não é? Como dizia o meu velho e falecido pai, dando uma pancada no martelo e outra no dedo, né? E aí o sofrimento vem. Né? No momento em que nós adquirimos certeza de que somos eternos, estamos aqui há milênios, e estaremos aqui há mais outros tantos milênios à frente, que o nosso destino é nos tornarmos espíritos puros, algum dia, não é? Quando nós vivemos esta ideia integralmente, a opinião do mundo perde completamente a importância. As fantasias do mundo desaparecem. A importância que nós damos a divertimentos, a movimentos externos e a opinião alheia diminui assim barbaramente. Quer dizer que nós não vamos nos divertir nunca mais? Não! Nós mudamos o foco do divertimento. Vamos aprender a adquirir alegria e prazer em outras fontes. Assim como a opinião do mundo, que vai e vem ao sabor das circunstâncias, passa a não valer nada. Por quê? Porque nós estaremos certos e firmes na aprovação da nossa consciência. Desde que nossa consciência esteja reta, fundamentada no Evangelho, nas palavras e nas lições e nas exemplificações de Jesus. Né? Então, essa transição, ela tem uns solavancos, e é a fase que nós estamos vivendo. Né? Todos nós conhecemos a mensagem do Evangelho. Mas vivê-la integralmente ainda está longe. Ainda não é de todos nós. Ainda não é de todo dia. Mesmo que a gente consiga, às vezes, um pouco, uma hora já não consegue na outra. E mais adiante vem uma situação que mostra que nós não conseguimos. Então, a gente oscila muito. E ao oscilar, nós estamos adquirindo experiência, sem dúvida, estamos nos fortalecendo, não é? Fortalecendo nossas convicções, até que a gente consiga transitar de vez para a firme comunhão com o Cristo na ideia de eternidade. Quando nós adquirimos essa certeza absoluta e fundamentamos a nossa alma nesta crença, nesta ideia, não é? Nesta certeza, o barulho do mundo externo perde importância. Quer dizer que nós vamos virar eremitas? Quer dizer que nós vamos virar reclusos no convento? Não, pelo contrário. Estaremos no mundo, atuando intensamente, mas não sendo mais perturbado pelos movimentos do mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Esse, se não me engano, foi o tema do nosso primeiro encontro de jovens espíritas há 40 anos, Jimmy, onde nós trabalhamos juntos lá. Não foi? Foi. Como estar no mundo
sem ser do mundo. É uma lição que a gente vem trabalhando a vida inteira, não é? Hoje, né, 40 anos depois, estamos algumas lições à frente do que estávamos há 40 anos atrás, não é? Porque graças a Deus a gente evolui alguma coisinha, não é? Mas Certo. é uma luta diária, porque o desafio é grande, Uhum. bastante grande. Manter a serenidade. Ou minha xará de Mariana, de Londrina, Doris Mariana, seja muito bem-vinda nessa noite. Que bom que você está conosco. Agregue a sua experiência aos nossos comentários, se você quiser participar mais. Então, como eu estava falando, é uma dificuldade, porque exige que a gente faça essa transição. E essa transição, para que nós façamos essa transição de uma vez, nós precisamos fundamentar este conceito na nossa alma e fundamentar outros conceitos também. Somos filhos de Deus. Deus, Pai amoroso, jamais abandona seus filhos. Somos eternos. Estamos em aprendizado contínuo. Estamos sujeitos à lei de ação e reação, à lei de destruição e à lei do progresso. Todas estas leis encadeadas. Para quê? Para nos fazer sofrer? Não! Para nos levar ao aprendizado e ao progresso. Para que a gente erga a nossa compreensão um pouco mais. Para que a gente absorva as bases, os fundamentos da vida eterna. Para que a gente finalmente comece a aprender a ser irmão de Jesus. Não é pouca coisa, é uma transição grande. Porque, por enquanto, nós ainda somos aqueles seres que atiraram a pedra na cruz. Né? Ora acreditando, ora desacreditando, ao sabor do medo do dia, né? Existe aí, por causa do terremoto lá no Oriente, por causa das enchentes, das tragédias enormes das enchentes aqui, tem um monte de gente na internet com medo. O fim do mundo está chegando de novo. Gente, o que é isso? Que isso? Não é? Que bobagem é essa? E as transformações do mundo acontecem sempre, desde sempre elas acontecem. E nos convidam a perceber que o mundo segue sob comando. Nada está por acaso. A montanha caiu, porque a montanha caiu de fato. Não é? Existem razões e razões para esta montanha ter caído. E razões para que as pessoas estivessem lá na rota de caída da montanha. Não é? Cabe-nos aqui discutir isso? Não! Também não. Não é? Mas, à medida em que nós estudamos a lei de ação e reação, a lei de progresso e a lei de destruição, nós vamos compreendendo que tudo se organiza para o nosso progresso. As instituições da sociedade civil se aperfeiçoarão, não é? Em termos de defesa civil, em termos de estruturas de Estado para acolher necessitados, não é? Se aperfeiçoarão, porque ainda são precárias, não é? As regras de Estado de permissão de construções se aperfeiçoarão, as pessoas aperfeiçoarão o seu conceito de bem morar e rejeitarão a oferta de pendurar a sua casa numa montanha praticamente vertical, não é? Tudo vai levando a um aperfeiçoamento das concepções.
não é? Um longo exercício na esfera social, né, de aperfeiçoamento da sociedade e dos conceitos gerais de aceitação, não é? Nós temos aqui na nossa cidade, né, na nossa antiga cidade, lá de onde, que não é a mesma agora, mas lá na nossa cidade de origem, nós tivemos um corretor de imóveis, que era dono de uma imobiliária, que fez uma parceria com um vereador, e ambos grilaram. Isso é uma situação conhecidíssima lá na cidade, não é nenhuma novidade, não precisamos citar nomes, porque lá na cidade é muito conhecido. Grilaram áreas imensas de terras, né, ao redor de uma represa, e as áreas onde chegavam os córregos, né, porque a represa tem vários córregos que chegam nela. É uma área de inundação, várzea. Não é? Várzea que inunda. E aí, periodicamente, tem a desgraça da enchente naqueles lugares. Periodicamente. Algumas enchentes são maiores, outras são. O Estado foi chegando, foi luz elétrica, rede de água, de esgoto, escola, asfaltamento das vias. Tudo isso é necessário? A cidade não pode crescer? Pode, deve. Deve domar a natureza difícil? Deve. Mas é preciso respeitar, não é? Respeitar. A água não tem limites. A água procura sempre o seu caminho. Impedir a passagem da água leva a grandes desgraças. Né? E aí, hoje, 40 anos depois dessas situações, estes lugares continuam tendo enchentes periódicas, continuam a gritaria sempre. E aí eu me pergunto, né? Lá 40 anos atrás, quando aquelas áreas foram urbanizadas, ninguém pensou que era o caminho do rio? Né? Não tinha que ter sido feito alguma coisa ali para que... Não era uma situação previsível? Não é armar uma bomba relógio para o futuro? Não sei. Né? São considerações que sempre passaram e passam pela cabeça de muitas pessoas. Né? Passa a revolta, a dor de perder tudo. Por que eu vim parar aqui? Não é? Enfim. Só o Senhor saberá por que tais situações acontecem, e está aí os elementos de aperfeiçoamento da sociedade para nós, como cidadãos, exercitarmos o aperfeiçoamento do grupo coletivo, não é? Enquanto vamos aperfeiçoando a nossa alma, na aceitação de que tudo passa. Tudo passa. E nós, como sermos eternos, como seres eternos que somos, ainda não temos resposta para esses grandes problemas, para essas grandes dúvidas. Não temos resposta, mas temos algumas intuições, não é? A intuição de que é preciso aperfeiçoar tudo, que está nas nossas mãos fazer a nossa parte, não é? Fazer a nossa parte. E no âmbito social há um imenso trabalho a fazer. Mas no âmbito pessoal, particular, também há um imenso trabalho a fazer. E este só a nós compete. É o trabalho de fundamentar na nossa alma a certeza de que tudo passa. Retirar da dor de hoje a lição que esta dor pode nos trazer. Revisar toda a situação. Onde foi que erramos? Onde foi que tomamos o ponto, a decisão errada? Teria decisão melhor a tomar? Se tivesse feito diferente, como é que seria agora? É a experiência que nós acumulamos.
é fortalecermos em nós o sentido do que é melhor, do que é o bem, tendo sempre em vista de que o bem é o bem para todos. O mal é o bem só para mim. Na conceituação de Aulus, lá na obra Obreiros da Vida Eterna, né? Relatada por André Luiz. Obreiros da Vida Eterna? Acho que é essa obra. Então, na conceituação do instrutor Aulus, que essa conceituação me pegou tão firme, porque o que é o mal? O instrutor conceitua assim: o mal é o bem só para mim, em detrimento do coletivo, das outras pessoas. É o exercício do egoísmo mais intenso. E o bem? O que é o bem? É procurar o bem coletivo, onde tudo fica bem para todos. Não é? Então, enquanto vamos aprendendo essa grave lição, perceber que o mal é o exercício do egoísmo, e quando vamos nos libertando deste egoísmo que não permite que nós enxerguemos a necessidade do outro que caminha ao nosso lado, não é? Não permite que nós enxerguemos a dor que caminha ao nosso lado. A dor que está na porta ao lado do apartamento do lado do meu prédio. A dor que está no vizinho. A dor que está no meu colega de trabalho, que trabalha na baia ao meu lado, aqui no escritório ao meu lado, não é? A dor do colega que senta ao meu lado no refeitório. A dor do estudante que está na mesinha do meu lado. A dificuldade, às vezes é tão pouco, às vezes tão pouco ajuda uma dificuldade grande. Eu me lembro que nos tempos de faculdade, faz um bom tempo atrás, nós tínhamos um colega que fazia faculdade conosco, que vinha, ele era operário da linha de produção, ele fazia faculdade, era um homem inteligentíssimo, mas que tinha muitas dificuldades. Ele já era casado, já tinha filhos, então estudar depois de uma certa idade, com tantas obrigações familiares, fica difícil, né? E ele vinha direto do trabalho, né? E ele não lanchava, né? E ele atravessava, o pessoal fazia, chegava a hora do intervalo, todo mundo falava, vamos tomar café, fulano, vem, ele não ia. Eu comecei a observar, por que ele não vai nunca, né? Até que o dia eu perguntei, você não quer tomar um café? Vamos lá, eu divido um café com você. Ah, desculpa, eu não vou poder te retribuir. Mas não precisa, deixa para lá, vamos lá, tu vem tomar café comigo. Né? Aí que ele começou a abrir-se, porque ele tinha dificuldades financeiras enormes. Ele economizava o café e a coxinha na hora do intervalo da faculdade. Ele vinha direto do serviço, ele almoçou ao meio-dia no refeitório da fábrica e ia comer alguma coisinha quando chegasse em casa depois da meia-noite. Todos os dias. Não é? Então, às vezes, ao nosso lado caminham dificuldades que a gente não suspeita e que podem ser tranquilamente amenizadas por um gesto de amizade, por um gesto de carinho, por um compartilhamento, não é? Tudo depende do quanto a gente está abrindo-se para o coletivo.
o quanto nós estamos saindo da nossa zona exclusiva de interesse para começar a perceber o ambiente ao nosso redor e as necessidades de quem caminha ao nosso lado. Porque, às vezes, compartilhar um material de estudo já é um progresso enorme para a pessoa que não tem acesso e que está ao nosso lado, cursando a mesma escola que nós. Não é? Agora que a gente está em sala de aula na posição de professores, a gente olha a turma, né, 40 rostinhos nos olhando, né, 40 adolescentes nos olhando, e a gente imagina os perfis a partir de alguns gestos, né, de alguns materiais que trazem. Né? Uns têm uma mochila bonita, outros carregam o material na sacolinha plástica, né? Então a gente vai vendo os muitos perfis sociais que estão reunidos numa sala de aula, né? E a gente imagina quantas dificuldades aquela menininha que carrega o material na sacola plástica, que ela enfrenta para chegar na escola e cursar ali, né? Estar ali das 7 à 1 da tarde, à 1h30 da tarde, todos os dias, né? E a escola promove refeições, né? Tem lá refeição gratuita na escola. Então, este aspecto para aquela faixa de idade, para aquele tipo de escola, aquele tipo de curso, essa questão está resolvida. Mas eu fico exercitando aqui, né? Isso acaba porque há progresso, né? O ano acaba, esse ano é o terceiro ano, o ano que vem ela estará promovida, né? Não estará mais lá. Como será depois? Não é? Muita luta. Muita luta. Então, aprender a olhar além do nosso círculo ajuda profundamente a olharmos para dentro do nosso círculo. Quando identificamos a dificuldade fora de nós, né, no ambiente que nos cerca, nas pessoas que nos cercam, quando identificamos o problema lá, é porque nós já estamos aprendendo a identificar o nosso círculo, a dificuldade que nos habita. Ao trabalhar fora, nós adquirimos elementos para vencer dentro. Há uma mensagem antiga do Emmanuel, que eu não tenho agora aqui de imediato, mas ele diz que é lutando com as dificuldades fora de nós, que nós vamos aprendendo a enxergar as dificuldades dentro de nós. Isso vale para a vida, amplamente para a vida. Então, voltando ao tema estrito da nossa mensagem, né? Ao lidarmos com a questão da opinião alheia fora de nós, né? Com a questão das opiniões do mundo a nosso respeito, que varia todo dia, né? Pode variar todo dia. Nós vamos observando, vamos aprendendo a perceber a nossa própria opinião a nosso respeito. A autoimagem. Como é que nós nos vemos? Como eu me vejo? O que eu vejo no espelho condiz com a minha autoimagem? Eu estou sendo realista a meu próprio respeito? Isso tem muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos.
eu estou percebendo o meu tamanho moral, quem eu sou ou não? Isso é autoconhecimento, é um exercício profundo de autoconhecimento. Perceber a autoimagem nos ajuda a calibrar um pouco mais, a ajustar a calibragem do nosso comportamento. Se eu caminho na vida me sentindo rainha da Inglaterra, não é? E não sou, evidentemente não sou, não é? O que eu estou causando ao meu redor? Distúrbios. Se eu começar a perceber que eu não sou a rainha da Inglaterra, vou começar a cair na real sobre comportamentos inadequados que eu tenho e não me dou conta. Percebe o alcance disso? Então, ao observar as opiniões negativas do grupo ao meu respeito, das pessoas ao meu respeito, isso acontece muito quando a gente é adolescente, né? Ah, o que você acha de mim? E aqueles joguinhos, tem brincadeiras mil, né? Enquetes. Quando eu era adolescente, a enquete era na moda. Era moda, você escrevia um caderninho, né? Isso caiu em desuso, porque nem se escreve mais, nem caderninho tem mais, não é verdade? Isso está em desuso, mas existiu muito, né? Então, porque quando somos adolescentes, nós temos realmente uma dificuldade de autoimagem, que faz parte do desenvolvimento natural, porque nós estamos tomando posse da nossa personalidade de seres eternos depois do processo de desenvolvimento e fixação da encarnação, né? Mas chegado desse ponto, daí para frente, vida que segue. Nós vamos continuar nisso, nessa postura? Vamos perceber, não é? O nosso comportamento a partir da reação que recebemos, dos inputs que recebemos do mundo externo, que dizem, que nos mostram que se estamos agredindo ou não, se estamos provocando distúrbios ao nosso redor, na nossa passagem pelo mundo, ou estamos conseguindo conviver relativamente em paz com as outras pessoas. Os distúrbios que chegam para nós falam da nossa participação no mundo. Eu consigo deduzir o que está acontecendo? Eu consigo ler ou não? Ou eu fico no nível da raiva? Ninguém me entende. Este mundo não é para mim. Para o mundo que eu quero descer. Eu tenho um filho que diz muito isso. Para o mundo que eu quero descer, não quero estar aqui, não pedi para nascer. Um dia eu peguei esse menino pelas orelhas, sentei na minha frente, falei assim, filho, você não só pediu, como implorou para nascer, tá? Implorou, de joelhos. Então, para com isso. Você está aqui porque precisa estar. Vamos aprender a estar no mundo. Como assim? Não pedi para nascer. Como assim? Quero ir embora. O que é isso? Não sabe o preço o valor dessa experiência? O quanto custou organizar tudo para que essa experiência fosse possível? Essa experiência reencarnatória? Este momento no planeta fosse possível? Horas, esse momento é precioso para todos nós. Tão precioso que aqui estamos com a oportunidade de rever os nossos conceitos, reajustar a nossa opinião a respeito dos outros e a nosso respeito, e tornar a nossa presença no mundo mais valorosa, ajustando o nosso comportamento. Eu acho que nós chegamos no tempo limite, né, Jimmy? Desculpa, falei demais.
Não, tranquilo. Peguei um navio aqui, uma via, fui embora. Me Não, perdoa. não. As considerações são bastante propícias, porque uma linha de raciocínio, ela nunca deve ser interrompida, porque você fez muita conexão, que é a questão da vida eterna com as nossas vidas de hoje, né? E eu acredito que o cara ouvinte que ouve, e que ele está chegando pela primeira vez, ou às vezes até já conhece a doutrina espírita, ele começa a sentir a importância do conteúdo que acabamos comentando toda quinta-feira. Os comentários são pertinentes sempre. Muito bem, então vamos encerrar o nosso programa por hoje, né? Então aí nós temos alguns segundinhos aí. Então, vamos então encerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento novamente até o nosso Mestre Jesus. Senhor, queremos te agradecer por esta mensagem tão bela, que nos tranquiliza o nosso íntimo, nos faz prestar atenção por onde caminhamos, nos faz despertar para o que falamos, para o que fazemos, para o que ouvimos. Que o teu Evangelho, Senhor, sempre foi e sempre será o nosso guia. Que com a lição de hoje, sabemos um pouco mais, para que saibamos semear em nosso íntimo a lei do amor do nosso Criador. E que possamos, na próxima semana, retornarmos para poder continuar a nossa jornada evolutiva, assim como o nosso Criador nos permitir. Que assim seja. Uma boa semana a todos.